Ronaldo, eu vi um texto aqui que fala sobre isso, né? Está tratando o profeta Jeremias, no capítulo 5, versículo 24. Desde o versículo 23, que tem o entendimento, né? Ele diz assim: Mas este povo é de coração rebelde e obstinado. Rebelaram-se e foram-se. Aí o 24 diz: Não dizem no seu coração, ou seja, eles não conseguem dizer isso no Jeremias, seu coração. quanto é, Anselmo? Capítulo 5, versículo 24. Ok. Eles não dizem no seu coração, né? Temamos ao Senhor nosso Deus, que dá chuva a temporã e a tardia a seu tempo, e nos conserva a semanas determinadas da cega. E é interessante que você falou isso, Ronaldo, é um texto que ele nos arremete a entender exatamente o que Paulo Henrique trouxe para nós. Toda essa situação, ela vem numa questão espiritual para nós, não aquele texto lá, como fala em Efésios, de uma questão de prosperidade, de bens, né? Mas ele fala porque esse povo, ele está, Jeremias, ele vem mostrando isso, né? Aquele povo mostrando o coração do prestar das pessoas. Né? Então, por isso que eles ficam voltados a essas questões de naturais, que concerne coisas tangíveis, né? As lutas que enfrentavam, era vitória, mas era do homem contra o seu próximo, né? Por não ser um povo escolhido, por ter aquelas lutas. Então, a visão deles era essa, e isso vem até hoje. Então, o que está acontecendo no nosso meio hoje, o que está acontecendo conosco, a diferença enorme está aí. Porque não tem mais nada a ver com isso. Agora, essas coisas maiores, muito mais além do que a gente imagina, que pode chegar para nós, são coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não desceu ao entendimento ainda de homem nenhum. Então, são coisas novas, né? Então, a expectativa, a gente está na expectativa por essa manifestação mesmo desse mistério que a nós está sendo revelado. Então, as pessoas não conseguiam dizer no seu coração que o Senhor é quem envia chuva temporã e a chuva tardia. Eles não conseguiam entender isso. E hoje nós entendemos que todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são. Nós temos essa compreensão, mesmo que não esteja ainda totalmente clara, mas já enxergamos a uma certa distância de nós, se é que possamos entender assim. Talvez ela está mais próxima de nós que nem nós mesmos acreditamos nisso, não estamos percebendo isso. Né? João Paulo também postou um hino, eu estive escutando esse hino, acho que hoje, e o cantor fala que eu vou viver eternamente. A eternidade para ele ainda não chegou, mas ele está na expectativa. E ele está declarando isso. Eu vou viver a eternidade, né? Eternidade, eu vou viver alguma coisa assim que ele traduz. Eu escutando e aí isso veio na minha mente, né? Ele podia já dizer no presente, né? Eu vivo a eternidade. Quem está na eternidade não tem expectativa. Né? Está na eternidade, eu não espero mais por nada, eu já estou na eternidade. Mas se eu ainda vou viver a eternidade, se eu ainda almejo essa eternidade, é porque ainda não estou na eternidade. Meus dias ainda são limitados. Mas a gente está vendo que coisas estão acontecendo também para as pessoas, talvez elas, por não terem ainda a revelação do mistério,
que nós já conseguimos enxergar, tem ainda essas barreiras. Eu encontro as pessoas com essas dificuldades e eu paro para explicá-las. E eles acham bacana a explicação. Falar sobre Jesus e falar sobre Cristo, antes da cruz e depois da cruz, o Filho do Deus vivo. E isso demonstra novidade. Sabe? E isso está em nós. Eu falo sobre isso com a maior tranquilidade do mundo. Eu creio que Adriano também. Eu creio que você, Paulo, que Manuel, que Ronaldo. Nós temos facilidade de falar isso, porque para nós isso está claro. Não é mais mistério, não tem segredo para nós quanto a isso. Mas pessoas que eu tenho encontrado, estou conversando, eles, sabe, ficam com aquela interrogação. Rapaz, não tinha pensado nisso, não. Nunca consegui enxergar. Há tanto tempo na igreja, assim, como nós tínhamos há muito tempo falando e não conseguimos enxergar, eles também não enxergam. Mas tem coisas interessantes que têm acontecido e que eu gostei de ouvi-las, não uma ou outra. Mas tem algumas bem fortes, sabe, que chocam. A gente costumava falar que o irmão Benedito, o David Boba, eles estavam bem adiante das gerações, né? Estava como aqueles irmãos da fé, aquela equipe da fé que Hebreus traz para nós, e esse mundo não era digno dele, né? Ou seja, eles estavam adiante, estavam bem à frente. Quando eu digo assim à frente, é de uma forma, eu não digo que ele estava na plenitude, mas ele estava entendendo muita coisa. E até às vezes não encontrava quem o ouvisse, quem partilhasse com ele desses conhecimentos. Nós estamos privilegiados até nisso, em relação assim, estamos encontrando. O irmão Paulo Henrique pôde conhecer os dois irmãos que nós conhecemos lá de João Pessoa, o irmão João e o irmão Massal. O irmão Massal já foi para Dora, o irmão João não tenho mais notícias, né? Mas olha só, eles tinham um entendimento, igual o irmão Benedito, que pregava o evangelho nas ruas, e eles também de alguma forma apresentavam esse evangelho. Mas era, sabe, aqui e acolá aparecia um ou outro e ficava aí. Hoje está bem diferente. Eu acho que eu creio, com essa visão nossa hoje, eu vejo que estamos um passo mais adiante. Por causa desses mistérios que a nós está sendo revelado, né? Mas uma rica e preciosa mensagem ouvimos desses amados irmãos. E deixou esse legado, essa pregação nos foi deixada, né? Nós guardamos ela em nosso coração e ela tem nos ajudado muito ali adiante e poder observar. Mas tem coisas, sabe, irmãos, que estava conversando com um amigo meu, que ele participou de um encontro da igreja até anglicana, e o assunto que pertinente foi para casais, foi um assunto bem polêmico a respeito do aborto. E aí chegou em determinado ponto do assunto que pessoas com conhecimento do assunto, ginecologistas, doutores, começaram a perceber que o termo aborto não restringe apenas as mulheres que tomam aqueles coquetéis para tirar o filho, mas em várias outras ações, até na concepção de prevenir, poderia ser cogitada como aborto também. E é interessante chegar a um ponto deles entender e trazer o nosso entendimento também, que é uma coisa bem forte, bem dura. Por que eu digo isso? Porque quando a gente entende dessa forma, fica para o casal, é um peso. E eles agora estão preocupados como é que vão passar essas informações para os filhos. Os filhos dessa época, que não conseguem perceber isso. Eu estou falando que no meu primeiro casamento, a minha ideia era essa. Mas era uma coisa que não fazia muito sentido ainda na minha mente. E muito menos na mente da mãe dos meus filhos, que era muito nova, ela não ia entender isso.
E as pessoas que estavam ao meu redor, talvez meu pai entendesse, porque eu compreendisse e quis agir dessa forma. Do que é que eu estou falando? Eu estou dizendo aos irmãos que quando eu me casei, a minha ideia era que, quando eu, no ato de coabitar com a minha esposa, ela podia gerar filhos, poderia. Mas isso, o pai ia permitir. Se ele quisesse que isso acontecesse, ele ia permitir. Se não fosse para ter filho, ele não ia permitir. Olha só o entendimento. Não estou dizendo que isso é o perfeito entendimento, o que está errado, o que está certo. Mas eu orientava muito a gente não evitar nada, de forma nenhuma. Nessa brincadeira foram 3 filhos. Nessa atitude, geramos 3 filhos. Mesmo assim, tivemos receio. E voltamos, depois do segundo filho, nós voltamos aos hábitos normais da sociedade e evitar que nós achávamos pesado. Apesar de um testemunho muito forte que eu tive, eu entrei na empresa para trabalhar e após ter o primeiro filho, eu tive uma promoção lá dentro da empresa. E no segundo filho, em vez de eu ter uma promoção, eu fui demitido da empresa, mas eu arrumei um trabalho melhor, uma renda maior. E depois de um certo período, 5 ou 6 anos, veio outro filho. E melhorou mais ainda a minha renda. Ou seja, estava vendo que toda vez que minha esposa engravidava, o Senhor abençoava. Isso para mim foi um tanto claro entender isso. Então são pontos que muitas vezes nós nos deixamos hoje entender que essa questão, essa concepção de prevenir de filhos, muitas outras ações que não todo mundo age assim. Então tem muitas coisas que vai chegar ao nosso entendimento e está chegando ao entendimento de outras pessoas que têm posturas que têm que ser tomadas. E isso é uma questão que cabe à nossa consciência, mas que ela vem do alto, que é uma questão bastante espiritual. Então, por isso que aquelas leis que foi dada lá atrás ao povo judeu, eles não conseguiram cumpri-las. E quando Jesus veio, ele disse: eu não vim para anular essas leis, nem os profetas, mas eu vim cumpri-los. E ele demonstrou o seu amor lá na cruz por nós e ressuscitou o Cristo, e o Cristo agora está sendo revelado a nós, cumprindo todas as suas leis. Assim como Jesus veio cumpri-las, deixou essa... E ele cumpriu a sua missão. Ele veio para aquele fim e foi crucificado e ressuscitou. E agora nós estamos mirando em Cristo. O nosso alvo é Cristo. Cristo está formando esse corpo e nós fazemos parte disso. E no texto que o Paulo trouxe para nós também em Efésios, ele fala sobre isso. Que os gentios são co-herdeiros com Cristo. Eles têm participação também nisso. De 2 ele fez um só. Então essas questões, eu vejo que elas começaram bem aquém do que a gente está observando hoje, mas pessoas estão observando isso. E para mim eu me alegro, eu fico alegre quando eu converso com as pessoas que começam a entender isso, porque falar dessas coisas no meio de uma sociedade que nós vivemos hoje é loucura, é heresia, é uma coisa totalmente fora de contexto. A gente nem deve falar sobre isso, que é horrível, no tempo de hoje, no pleno século XXI. Então tem questões na palavra, eu creio que vai chegar para nós vamos entendê-la, nós vamos compreendê-la cada vez mais. E esse é o grande propósito, chegar-vos a mim, eu me chegarei a vós. Essa é uma promessa para nós.
Então, quanto mais nós apropriarmos dessa palavra, quanto mais nós buscarmos conhecer a Cristo, mais Ele vai se fazer claro para nós, mais Ele vai se apresentar a nós, mais Ele vai se manifestar em nós. Amém. Espero que o irmão tenham compreendido essa colocação que eu trouxe aqui, com base no que a gente está vendo na palavra. E isso é um detalhe que eu não vi necessário a nós ser revelado essa palavra, mas veio a outras pessoas. O que eu vi de interessante nisso é esse ponto. O tabernáculo, quando o irmão falou em tabernáculo, o salmista fala tabernáculo, também a gente pode entender como santuário, templo, tabernáculo, santuário, templo. E o santuário, o salmista fala sobre santuário. Senhor, quem entrará, no Salmo 24, capítulo, versículo 4, ele diz, Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Aí ele mesmo já responde, quem tem mãos limpas e coração puro, que não é vaidoso e não sabe enganar. Então, quer dizer, é uma postura de alguém com atitudes diferentes, de pessoas que estão consagradas para um fim, para adentrar nesse tabernáculo, ou seja, para tabernacular, para ser um com Cristo. Como falou, o tabernáculo é a nossa mente, o nosso coração. É lugar de habitação dele. Ele habitar em nós, tabernacular conosco. E na visão do salmista, quem, Senhor, irá tabernacular contigo? Quem tem mãos limpas, um coração puro, não é vaidoso e não sabe enganar. Mais uma vez, Paulo, a sua maneira de pensar, no Manuel, é espiritual. O nosso tabernáculo, o templo, é a nossa mente, o nosso coração. Por isso, a mudança de mentalidade, essa nova visão, nos vai levar a novas ações, novas atitudes, a novo comportamento. É uma maneira de pensar, de raciocinar diferente, agora direcionados pelo Santo Espírito, por Cristo Jesus.